Pessoal, olá, saudações a todos. Eu sou Everton Maciel, sou professor do Colegiado de Filosofia da Universidade Federal do Amapá. Eu sou colega do professor Rodrigo Cid e, atendendo ao chamado dele, nesse ano de 2020, nós estamos conseguindo participar desse evento importante que é o Encontro Nacional de Filosofia do Estado do Amapá, que reúne pesquisadores de várias partes do Brasil, colegas nossos, pessoas pelas quais nós temos um enorme apreço, e fazendo uso, de certa forma, de uma metodologia diferenciada em virtude dessa pandemia causada pelo Covid-19, coronavírus, novo coronavírus, chamem como quiser. Eu agradeço deveras o convite do professor Rodrigo, que já havia me chamado para o ano passado, mas infelizmente ano passado deu um BO e eu não pude participar. E que bom também, que nós estamos, de certa forma, conseguindo reunir colegas de tantas partes do Brasil e também estudantes e pesquisadores de pós-graduações para o nosso encontro que está acontecendo de forma virtual, nesse caso, literalmente. Eu vou fazer uma exposição em torno de uma data especial que nós estamos comemorando nesse dia 16 de novembro. E quando o calendário foi pensado pelo professor Cid, várias coisas de direitos humanos em geral invadiram o calendário do Encontro Nacional de Filosofia do Amapá. Dia da Consciência Negra e outras datas importantes. E também é uma data importante, inclusive registrada no calendário oficial da Unesco, aquilo que ficou conhecido como Dia da Tolerância. Bom, independente de haver um dia específico para se comemorar a tolerância, o que quer que seja, o que eu vou fazer aqui, nessa exposição, é explicar a origem desse conceito, não para os gregos, porque também há uma origem entre os gregos, mas para a filosofia política moderna como um todo. E por que se preocupar com isso é uma coisa relevante? Por que lidar com isso nesses termos é algo que merece atenção, Porque, fundamentalmente, a tolerância ela parece ser um daqueles dispositivos do seio da liberdade política que muito mais chegam a nós através de uma conquista do que propriamente através de uma concessão. Então, muita coisa aconteceu para que esse conceito de tolerância chegasse até os dias de hoje da forma como chegou. Eu vou fazer uma exposição em torno disso, eu vou estabelecer uma problemática em torno do tema da tolerância, eu vou mostrar que existem interpretações da doxa, do senso comum, em torno dessa percepção de tolerância, que podem ser interpretações um tanto quanto equivocadas e que traem a origem desse conceito. E vou fazer isso a partir de, basicamente, um filósofo que é o responsável por ter impresso em letras garrafais essa palavra tolerância no seio da filosofia política, que é John Locke. Não significa que a noção de tolerância não havia ou não estava à disposição dos filósofos antes de Locke. Não é isso que significa. Significa que foi Locke que estabeleceu uma concepção de tolerância que nós podemos julgar moderna em algum aspecto. E essa percepção lockeana de tolerância, ela se deve deveras a uma percepção religiosa que Locke tinha em torno do que pode e do que não pode ser administrado dentro das sociedades civis, É uma polêmica da história da filosofia política de até onde vão os ditames do poder eclesiástico
e onde começa, se é que começa em algum lugar, a autoridade civil, né? Então, para já ilustrar de forma bem direta essa minha exposição, e depois eu vou mostrar um referencial teórico mais contemporâneo, eu faço essa pergunta que alguns de vocês já viram, e já viram especialmente porque ela ganhou uma imagem através do filósofo Karl Popper, ou através de uma percepção popular de um escrito do Popper, que eu vou depois mostrar aqui que imagem é essa, que circula tanto e tanto em rede social e que já ganhou versões e por aí vai, versões perturbadas às vezes. E essa pergunta que Popper em algum momento se fez, ela pode ser remontada a Locke, sim. A pergunta é fundamentalmente se nós devemos tolerar pessoas intolerantes. E o que significa isso de tolerar pessoas intolerantes? Quem é intolerante? Quem julga que alguém está sendo intolerante? E que tipo de características possui a tolerância dentro desses moldes, né? Então, fundamentalmente, para responder essa pergunta, devemos tolerar os intolerantes, nós temos basicamente duas respostas do ponto de vista lógico-semântico para isso. Ou é sim ou é não, né? Devemos tolerar os intolerantes, ou é sim ou é não. E as respostas que são dadas a essas perguntas dependem deveras da percepção de tolerância que as pessoas têm para si. Vou mostrar um exemplo aqui, colhido do senso comum, colhido da doxa. Eu não estou dizendo que foi escrito sem critério, não, muito pelo contrário. O professor Juremir, quando escreveu isso aqui dessa maneira aforismática, ele o fez com muito critério, com muito padrão. E então publicou lá no Correio do Povo, em algum momento, um texto justamente intitulado Os Limites da Tolerância Explicados aos Intolerantes. O professor Juremir, ele basicamente responde aquela pergunta que nós fizemos, devemos tolerar os intolerantes, com um sonoro não, né? E ele culpa essa percepção de tolerância ampliada, de que nós podemos indistintamente tolerar as pessoas intolerantes, ele culpa essa percepção especialmente em virtude daquilo que ele chama um erro lógico, um limite da própria linguagem. Eu já adianto para vocês que esse limite existe, sim. Eu vou tentar mostrar ele depois no escrito do próprio Popper, mas que talvez ele não seja exatamente dessa forma que está colocada pelo professor Juremir, tá? E ele chama isso de um erro lógico, e eu cito ali, pode ser observado por vocês mesmos, limite da própria linguagem. Tem muita gente confundindo respeito à diferença com respeito ao preconceito. Então, essa confusão, né, ela de fato ela é provocada na cabeça das pessoas, a ponto de o Juremir responder com um sonoro não. Não devemos tolerar os intolerantes, porque os intolerantes estão não reclamando respeito à tolerância, mas um respeito ao preconceito. Então, essa confusão que é provocada, ela deve ser sanada em algum momento, para que nós não confundamos coisas tão caras como preconceito e tolerância. Eu vou mostrar aqui para vocês uma resposta que é contrária àquela que o professor Juremir deu. Essa pessoa que fez essa publicação no Twitter, ela respondeu de maneira assertiva: sim, nós devemos tolerar os intolerantes. E ela não fez isso de uma maneira também sem critério. Isso também tem muito critério, tem muita coisa envolvida nisso que foi dito. Primeiro contexto, né? Publicação dessa imagem ali, que é uma imagem de uma foto ou de um print de um noticiário de TV. Milhares de pessoas em protesto antirracista em Boston, nos Estados Unidos.
E a pessoa que viu isso na TV, ela logo teve uma percepção muito genuína em torno da noção de liberalismo que chegou até nós. Porque é a noção de liberalismo do grande filósofo inglês John Stuart Mill, do século XIX, e a ponto de o indivíduo responder dessa forma, né? Melhor maneira de combater o discurso de ódio é com mais discurso, é com mais fala. Você está fazendo isso certo ainda, diz ela, né, em hashtags. Obviamente eu estou usando essas figuras ilustradas, mas elas genuinamente elas expressam de forma muito clara os dois lados dessa moeda, que é a moeda da tolerância. E esses dois lados eles possuem sim essa característica. Então, a melhor maneira de você combater um discurso de ódio, combater um discurso racista, é com mais discurso. E obviamente aqui a pessoa que publicou isso no Twitter naquela oportunidade, ela está se referindo aos protestos antirracistas, né? E esse é um aspecto importante, mas existe também o aspecto do discurso, o aspecto da fala daqueles que são intolerantes, ou, para se aproveitar daquilo que diz o professor Juremir, daqueles que são preconceituosos. E essas pessoas, elas fundamentalmente possuem contra si também os seus próprios discursos. Nós precisamos lembrar isso. A melhor maneira de você contemplar um maluco é dando corda para ele se enforcar. No fundo, é disso que se trata. Então, essa percepção que nós herdamos da filosofia do John Stuart Mill está muito ligada a isso. Eu quero conhecer o meu oponente. Eu quero saber onde ele está. De preferência, eu quero saber o nome de solteiro da mãe dele, se for o caso. Eu preciso que ele fale. Quanto mais ele falar, quanto mais ele expor as suas ideias, com mais clareza, essas ideias vão poder ser combatidas. E muitas vezes, de maneira interna a essas manifestações, você encontra aquilo que as desmonta, né? Então, é uma percepção tremendamente importante essa acolhida do liberalismo do Mill, contrária justamente a essa percepção de que nós simplesmente não devemos confundir tolerância com preconceito. Muito pelo contrário, né? O On Liberty do Mill, o livro fulcral do ano de 1851, ele justamente fomenta isso, né? Ele fomenta que a confusão não deve se estabelecer na medida em que discursos de ódio, por exemplo, não podem ser confundidos com ações que provocam dano às pessoas. Em grande medida, a filosofia de Mill acabou ficando conhecida como uma filosofia que acomodava esse chamado, não princípio da tolerância, mas princípio do dano, né? Existe uma diferença entre provocar dano e sugerir que isso deva acontecer. Mill trata desse assunto no On Liberty usando, por exemplo, o exemplo do tiranicídio. E a opinião dele é de que ideias em torno do tiranicídio, de que um tirano, um governante malévolo possa ser combatido, inclusive, tendo a sua própria vida ceifada na insurgência da Guerra Civil, está contemplado dentro do próprio conceito que uma insurgência com essas características tem. Não é
não é um mero assassinato. Isso é um assassinato envolto em um contexto específico, que é esse contexto da insurgência civil. Então, eu coloco as coisas nesses dois termos, né, para que eu consiga mais ou menos explicar por que ficou tão famoso aquele memezinho do Popper em torno da tolerância. De fato, o professor Juremir tem razão quando ele aponta que parece haver um limite na linguagem. Mas será que esse limite, é isso que eu pergunto, está ligado diretamente à ideia de tolerância? Ou esse limite é um problema do liberalismo em si mesmo? É disso que se trata. Bom, John Locke foi um filósofo entre o século XVII e o iniciozinho do século XVIII, e ele estava dentro de vários contextos importantes. Em primeiro lugar, ele é um filósofo empirista, ele é um empirista inglês, e quando nós dizemos isso, nós carregamos uma concepção epistemológica muito importante, que precisa ser levada em consideração nesse caso. Ele é fundamentalmente um filósofo liberal, que possui uma tentativa muito séria de fundar as noções dos conceitos de sociedade civil, de propriedade privada. Ele é fundamentalmente um intuicionista, né? Então, ele possui essa característica dentro da sua epistemologia como um todo. E do ponto de vista de uma filosofia política, ele é fundamentalmente um contratualista, né? Ele de fato, imagina que só através de um consenso amplo as pessoas podem chegar a acordos mínimos que tornem as sociedades políticas viáveis possíveis. E ele é também, e aí mais uma vez dentro de um conceito, dentro de uma noção epistemológica, eu estou tratando ele como alguém falibilista, né? Então, o conceito filosófico ele só é possível de ser demonstrado filosoficamente porque ele é passível de ter a sua demonstração contrária também expressa dentro dele. É um caso clássico esse com o qual nós estamos lidando, que é o conceito de tolerância. O conceito de tolerância só é um conceito da filosofia política porque nós podemos demonstrar também o contrário dele, que nós não devemos, por exemplo, como fez o professor Juremir, sermos tolerantes com algumas coisas. Nesse sentido que eu estou o apontando como um falibilista. Muito importante levar em consideração o tom no qual ele escreveu o seu principal escrito em torno de tolerância, que é a Carta à Tolerância do Locke. Essa Carta à Tolerância é um discurso fundamentalmente religioso, é um discurso fundamentalmente preocupado com uma ideia de tolerância religiosa e que, na verdade, está sendo escrito para sugerir para o governo inglês que nenhuma religião deve ser impedida de ser professada, de que nenhum credo religioso deve ser afastado da sociedade civil de forma abrupta e por aí vai. É um documento muito, muito importante do Locke e é fundamentalmente em cima dele que eu vou trazer alguns desses elementos que eu quero mostrar para vocês aqui. O documento ele foi escrito no contexto da Revolução Gloriosa. Inclusive, o próprio Locke estava exilado no período em que escreveu o discurso. Ele estava na Holanda, se não me engano, ou coisa do tipo. Mas o discurso ele é dirigido ao governo inglês e, em segundo lugar, à monarquia
inglesa, tá? Também existe ali um reclame muito sério por liberdades individuais. Isso aí vai da primeira à última linha da Carta à Tolerância. É disso que se trata, é dessa briga também que vive a filosofia política do Locke de uma maneira bastante ampla. No sentido de que não é possível que o Estado interfira em algumas coisas das liberdades individuais. E também, né, está envolto a um projeto que tem na igreja, e no caso na igreja anglicana especificamente, uma centralidade de poder como um todo daquele período na ilha da Grã-Bretanha. Livros importantes do Hobbes dentro desse contexto também, né? Óbvio, né? Os 2 discursos sobre o governo, que já faz parte, né, da Suma Teológica da filosofia política, e Ensaio sobre o Entendimento Humano, que é um livro do final da década de 1680 e que contém, né, todo o arcabouço epistemológico da filosofia do Hobbes. Eu falei, foi escrito a Carta à Tolerância no exílio na Holanda, dentro do contexto da Revolução Gloriosa e em meio às tensões exigindo a laicidade do Estado. E fundamentalmente o problema de que magistrados professavam a sua religião, no caso a religião anglicana, de uma forma bem direta, bem objetiva nas suas decisões. E isso era uma coisa que não incomodava só o Locke, né? Isso provocava na sociedade civil daquele período um dano muito sério, porque gerava revolta, gerava rebelião e por aí vai. Bom, a Carta à Tolerância, ela trata a tolerância como, fundamentalmente, do ponto de vista epistemológico, um sinal de fé. Fundamentalmente, um sinal de fé. Porque, de uma maneira laicizada, eu posso dizer para vocês, tolerar é, epistemologicamente falando, depositar no outro a fé de que eu não vou ser, por exemplo, vitimado, de que eu não vou ser, por exemplo, agredido, de que eu não vou ter a minha liberdade tolhida. Então, fundamentalmente, a tolerância é um sinal de crença nesse sentido. Mas de fé, porque se trata de um documento religioso, na medida em que o cristão, aquele cristão desenhado pelo Locke na carta, é um indivíduo de boa vontade e de muita brandura para com todos os outros, cristãos ou não. Então ele reclama, inclusive, fazendo uso do Novo Testamento, essas características que o cristianismo tem. E é por isso que a tolerância para o Locke acaba se apresentando como uma grande virtude cardeal. Tá? Mas não é só uma grande virtude cardeal. Eu gostaria de chamar atenção para esse aspecto. Também é um sinal de uma crença positiva, no sentido de que eu estou depositando em outras pessoas uma boa vontade que eu naturalmente tenho. Né? Que esse naturalmente a tenho, seja em virtude de que eu sou um bom cristão, que eu tenho brandura para com os outros, que eu tenho boa vontade para com os meus semelhantes. Bom, isso aí é um detalhe. É um detalhe de veras importante, claro. Mas é algo que explica para o Locke o fato de que a tolerância é um conceito judaico-cristão nesse aspecto. Tá? É um conceito judaico-cristão que foi
incorporado no seio do liberalismo moderno. E que ele quer ver não só incorporado, mas operando, né, na prática da vida pública, cotidiana das sociedades. Ele também estabelece ali quais são os assuntos com os quais a igreja, o clero, deve se preocupar. E esses assuntos são fundamentalmente espiritual, o assunto espiritual. E, por outro lado, o Estado é aquele ente do dispositivo de poder preocupado com a lei civil, com o vai e vem da sociedade. Eu estou dizendo isso fundamentalmente para poder dizer o seguinte. Locke, ele vê o poder eclesiástico em mais alta conta, mas ele explica fundamentalmente bem quais são os limites desse poder eclesiástico. Quais são os limites que pode haver nesse poder eclesiástico. E ele não acha que o poder da igreja possa, por exemplo, abarcar aquilo que diz respeito a liberdades tão íntimas, tão individuais do indivíduo, como, por exemplo, as suas crenças religiosas. Isso é uma coisa que precisa ficar muito claro. Não significa com isso, repito, que ele não veja o poder eclesiástico em mais alta conta do que o poder do governo civil. Um outro elemento muito importante, eu disse que ele é um contratualista, e é um contratualista muito nesse aspecto. O contrato social diz respeito a todos. Cristãos, mouros, judeus, não interessa. O contrato social é um consenso da sociedade civil em torno de como ela vai administrar as coisas da vida pública. Não é possível, no contratualismo, você fazer um recorte que denote apenas os cristãos dentro desse recorte. E nesse aspecto, por certo, Locke está em alguns passos à frente em Hobbes. Eu não estou dizendo que não é possível mostrar também em Hobbes características parecidas com essas que eu estou mostrando aqui em Locke. Mas, fundamentalmente, o objeto central do Leviatã era um reino da providência, né? Isso já sai de cena. E eu já disse também, existe ali em jogo uma distinção entre poder eclesiástico e civil. Tá? Eu tento mostrar, né, ao longo dessa minha leitura da Carta à Tolerância, que o Locke ele já tinha no seu projeto de filosofia política uma concepção de justiça distributiva. Especificamente nesse sentido, de que a justiça não pode ser meramente aquela concepção do Antigo Testamento de olho por olho, dente por dente, né? O Código de Hammurabi, né? Com ferro fere, com ferro será ferido. Ele já possuía, né, dentro do seu projeto de filosofia política, a ideia de que nós devemos encontrar maneiras de fazer com que a justiça se distribua no seio da sociedade. E ele usa justamente essa concepção de tolerância para tentar fazê-lo. E essa ideia de boa vontade que nós devemos ter para com todos, ela pode ser explicitada nessa pequena passagem. Se a um homem houver a mais honesta e sincera fé e lhe faltar bondade e brandura para com os outros, inclusive os não cristãos, ele não corresponde ao que é um cristão. Então, a concepção de justiça estabelecida por Locke, fundamentalmente, qualifica
os indivíduos enquanto membros de uma determinada comunidade. No caso aqui, a comunidade da Igreja Anglicana, né? Dos cristãos da Igreja Anglicana. E isso deixa de lado, de certa forma, uma mera concepção de justiça retributiva, porque orienta, do ponto de vista normativo, a benevolência e a beneficência como virtudes políticas. E isso é fundamental. Isso é fundamental para toda a história do liberalismo, até para os liberais contemporâneos. Então, essas pistas elas já foram deixadas para o Locke na Carta à Tolerância. E há de fundamental nisso tudo uma concepção de tolerância que fundamentalmente norteia as qualidades dos conceitos políticos da filosofia moderna, como liberdade, por exemplo. Tá? Então ele já, mesmo com todas essas sementes plantadas em torno de um individualismo, ele não é um individualista sem critério. Ele não estabelece uma noção de indivíduo despreocupado para com os outros. Muito pelo contrário, ele tem em muito alta conta essas concepções como a de benevolência, por exemplo. Ele julga isso importante para a construção do contrato, para o polimento do seu contratualismo. Bom, e existe sim, né, também na Carta à Tolerância, uma justificativa que é genuinamente individualista e, portanto, acena para um tipo de egoísmo. Ele diz o seguinte: a comunidade é a sociedade dos homens, constituída apenas para a preservação e melhoria dos bens civis dos seus membros. Bem civil nesse contexto é vida, liberdade, a saúde física do indivíduo. Posse das coisas externas, dinheiro, móveis, por exemplo. Lembrando de toda a tese lockeana em torno da propriedade. No entanto, ele visualiza nessa comunidade de cristãos pessoas que têm interesse na salvação de sua alma, por exemplo. Então, esse argumento ele também aparece na Carta à Tolerância. Mas se trata fundamentalmente, né, não de um argumento meramente individualista, porque está ligado à segurança da comunidade e à salvação daqueles que dela fazem parte. Ele está tentando convencer as pessoas. E ele não quer que isso seja confundido com coagir as pessoas. E na disputa da liberdade religiosa, isso é um problema crucial. Ele vê problemas com o governo que tenta coagir as pessoas a seguir determinada religião. Na perspectiva dele, as pessoas devem ser persuadidas através do seu entendimento. Ele chama de persuasão do espírito. Ali faltou alguma coisa no meu copiar e colar, mas a validade de uma regra da lei civil depende fundamentalmente de: o Estado tem poder coercitivo, o Estado é esse poder coercitivo, mas o cuidado das almas, o cuidado do indivíduo enquanto ente espiritual, não pode depender
da magistratura, não pode depender das decisões tomadas nas cortes de justiça. Ele visualiza, portanto, como eu disse, uma concepção de poder religioso em alta conta. Religião para ele é salvador e consiste na aceitação e persuasão do interior do espírito. Se o indivíduo não estiver disposto a isso, de fato fica muito difícil. E ele não imagina que nessa esfera possa haver coerção estatal. Bom, ninguém está subordinado, a nenhuma igreja e seita, como está subordinado à lei natural. Então essa percepção de Locke como um justnaturalista fica aflorada no debate em torno do conceito de tolerância. A lei natural subordina, a lei natural coage, mas a igreja não possui essa característica. Por isso que magistrados, incorporando essa característica, levam perigo à sociedade civil. Bom, o foco parece estar numa ideia de autonomia, tá? Essa palavra é usada 0 vezes na Carta à Tolerância, mas eu uso ela aqui para vocês. Porque o homem, ele dá a lei moral a si mesmo. O homem, ele emprega a si mesmo a lei moral através do entendimento. Então, é por isso que, fundamentalmente, a ideia não está na coerção, mas sim no fazer compreender, né? Nesse pensar por si mesmo, que só apareceu com Kant, na medida em que o homem dá a si mesmo a lei moral. O foco está na internalização da norma e não na aceitação pela coerção. Eu cito agora rapidamente essa percepção da carta, mas fundamentalmente para falar uma coisa que a nossa jurisprudência já conhece. Não devemos nos contentar com o simples critério da justiça. É preciso benevolência e caridade. Isso prescreve o Evangelho, exige a razão e cobra de nós a amizade e o senso de humanidade. Se alguém transvia o reto caminho, redunda em sua própria infelicidade e não causa injúria ao outro, ninguém é designado para puni-lo nas coisas desta vida, porque acredita que ele será miserável na outra. Ninguém, nenhum magistrado, nada da lei civil vai ser designado para punir alguém nesta vida, simplesmente porque tem a fé de que ele vai ser miserável em outra vida cristã, como essa que o Locke viveu. Ele está fundamentalmente nessa passagem dizendo uma coisa que, se nós não aceitarmos, nós não conseguimos compreender a concepção de tolerância como ela chegou até nós, de que não existe crime sem vítima. Fundamentalmente isso. Se ninguém foi ferido, se ninguém foi machucado, se nenhum critério de justiça foi violado, se nenhum direito foi agredido, então, fundamentalmente, não há o que se julgar. Isso é algo tremendamente importante para o Locke. E isso é importante para o conceito de tolerância, fundamentalmente por aquilo que, como mostrou lá o nosso tuiteiro, que eu nem sei quem é, nós estávamos dizendo. Nós não podemos prender as pessoas simplesmente porque o que elas pensam é algo absurdo, é algo que desvia concepções de humanidade. Isso é algo deveras importante para o conceito de tolerância e para a tradição do conceito de tolerância como um todo. Eu faço aqui uma pequena distinção entre poder e força natural,
que também é importante nesse contexto, mas são duas citações também que, na minha opinião, clareiam esse aspecto. Os príncipes nascem superiores em poder, mas em natureza igualam-se aos outros mortais. Então eles têm mais poder, mas estão sujeitos à lei da natureza. O único caminho que conduz ao céu não é mais conhecido pelo magistrado do que pelos indivíduos. Então, fundamentalmente, o indivíduo tem poder civil, mas ele não, em virtude disso, possui mais condições de ser, por exemplo, mais benevolente ou mais ético. E, nesse contexto, sim, ética e política se misturam, né? E para Hobbes, fundamentalmente, a imposição de uma religião estatal fere de veras essa concepção de autonomia que está por trás de toda a Carta à Tolerância. Então, eu uso isso tudo para dizer que nós vivemos, né, numa sociedade com características que possuem, né, muito tumulto em torno dessa ideia de tolerância. E o que eu quero tentar mostrar para vocês é por que essa noção de tolerância saiu da Carta à Tolerância do Locke e chegou até nós hoje em dia, e que características ela tem hoje em dia, tá? Então, fundamentalmente, talvez... Bom, se eu precisasse responder aquela pergunta que eu fiz lá no início, se nós devemos tolerar os intolerantes, se eu precisasse responder ela, eu precisaria, talvez, fugir desse binômio do sim ou não, né? E explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Nesse livro, Uma Ideologia de Centro, que possui vários artigos tremendamente importantes, e também o meu, escrito junto com a professora Celina, eu e a professora Celina conseguimos resgatar, tratando do problema da ideologia de centro, uma concepção de tolerância que vocês vão reconhecer ela, porque ela ficou muito famosa nos nossos dias. E eu vou mostrar por que ela ficou famosa. Ela ficou famosa por causa disso aqui, ó. É um memezinho chamado, pela pessoa que criou esse meme e pelo próprio Popper, de paradoxo da tolerância. Eu não vou nem me ater ao que diz ali dentro, né? Mas basicamente a ideia da pessoa que criou esse meme, ou a primeira versão dele, ou as outras versões, é a ideia de que se nós sermos parcimoniosos para com os intolerantes, se nós adotarmos esse comportamento, nós esvaímos a ideia de tolerância de dentro das nossas sociedades. Eu queria dizer que isso é, em primeiro lugar, impossível de acontecer, né? Porque a ideia de tolerância ela não vai desaparecer do seio das nossas sociedades, assim como não vai desaparecer a ideia de liberdade. Mas esse meme, fundamentalmente, ele é baseado, ele é importado de uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé que está num livro do Popper, onde ele basicamente cria uma obra volumosa chamada Sociedade Aberta aos Seus Inimigos, para fazer uma crítica do marxismo e do neoplatonismo que o marxismo trouxe, né? Grosso modo, é isso que ele faz ao decorrer de todo o livro. Assim como a filósofa Hannah Arendt estava preocupada com fazer uma crítica das sociedades totalitárias a seu modo, né? Através de uma genealogia, o Popper usou, né, desse outro expediente para fazer uma crítica às sociedades autoritárias do século XX, que é esse livro Sociedade Aberta aos Seus Inimigos. E lá nesse livro está essa nota de rodapé, por sua vez, onde ele trata daquilo que ele chama de paradoxo da tolerância. É muito maior a nota do que isso que eu
estou mostrando aqui para vocês. Tá? Ela é grandona mesmo, mas fundamentalmente ela diz o seguinte: não quero implicar, por exemplo, que devamos sempre suprimir a manifestação de filosofias intolerantes. Então, nessa primeira frase que eu recortei aqui, eu já posso dizer para vocês que aquele meme é um meme criado para estressar, criado para que as pessoas compartilhem isso, mas fundamentalmente o que o Popper quer dizer é que ele não está sugerindo que nós devemos, sem nenhuma boa justificativa, suprimir manifestações de filosofias intolerantes. Está escrito lá na nota. E ele segue: enquanto pudermos contrapor a elas a argumentação racional e mantê-las controladas pela opinião pública, a supressão seria pouquíssimo sábia, mas deveríamos proclamar o direito de suprimi-las, agora sim, se necessário pela força, agora sim, pois bem pode suceder que não sejam preparadas para se opor a nós no terreno dos argumentos racionais, e sim que, ao contrário, comecem a denunciar qualquer argumentação. E é aí que o sinal de alerta da tolerância começa a ser acionado. A intolerância, dentro desse contexto da modernidade, para o Popper, é quando existe a tentativa de um dos contentadores, de um dos argumentadores, de suprimir, de denunciar qualquer argumentação. Fundamentalmente, nós não devemos suprimir argumentações, e essa parece ser a principal característica da intolerância. Ele segue dizendo: assim podem proibir os seus adeptos, por exemplo, que deem ouvidos aos argumentos racionais por serem enganosos, ensinando-os, os adeptos da intolerância, a responder os argumentos por meio de punhos e pistolas. Deveremos então proclamar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar os intolerantes. Devemos exigir que todo movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que se considere criminosa qualquer incitação à intolerância e à perseguição, do mesmo modo que no caso da incitação ao homicídio, ao sequestro de crianças ou à reviviscência do tráfico de escravos. Fundamentalmente, o que o Popper está fazendo naquele livro, e com esta nota de rodapé de forma muito específica, não é mostrar o mero paradoxo da tolerância. Para o Popper, o que há é um paradoxo do conceito de liberdade em geral. A liberdade política, para ele, é um conceito necessariamente paradoxal. Mas nós, filósofos, trabalhamos com esse conceito de liberdade política. Nós trabalhamos com problemas internos a esse conceito. E nós chegamos à conclusão, por exemplo, de que nós, sim, somos livres, mas não, nós não somos livres para escravizar. Sim, nós somos livres, mas não, nós não somos livres para agredir. Sim, nós somos livres para nos defendermos, mas não, nós não somos livres para agirmos a qualquer custo. O problema do paradoxo da tolerância é fundamentalmente o problema do paradoxo da liberdade política da modernidade. Então, esse ponto é caro demais para o Popper. E ele gasta um bom papel e tinta para conseguir explicar por que o intolerante possui características especiais. Possui justamente a característica de tentar suprimir o discurso das outras pessoas. Então eu encerro com isso. Eu sei que isso não encerra o assunto, mas eu encerro com isso. E fundamentalmente eu me lembro muito, daquela imagem que é muito presente no Hyde Park,
Hyde Park é um lugar lá famoso que fica na capital da Inglaterra, né? As pessoas que procurarem pelo Hyde Park, por exemplo, no YouTube, elas vão ver coisas sensacionais para quem gosta de música. Mais ou menos naquele período em que estavam havendo os protestos em torno da guerra no Vietnã, nos Estados Unidos, né? E Woodstock foi o grande ápice, né, desse processo, né, de protestos e de reivindicações. O Hyde Park ele é aquele lugar que abrigou a Woodstock inglesa, né? Quando as pessoas procuram pelo Hyde Park, vão encontrar, por exemplo, shows sensacionais do Rolling Stones, né? Com apresentações assim psicodélicas e enfim, eu não entendo nada de arte, só a primeira imagem que me vem à cabeça, né, quando eu me lembro daquele espaço. Mas é justamente lá naquele espaço que existe o Speaker Corner, né? Se você for lá hoje ou amanhã, não sei como é que está seu tempo, você vai encontrar pessoas dando palestras em público, sem cobrar nada por isso, óbvio. E sem ganhar provavelmente nada com isso. Algumas delas gravam para colocar no YouTube depois, ou sei lá. Mas fundamentalmente elas não estão lá simplesmente para fazerem palestras. Elas estão lá também para ouvir o que as outras pessoas têm a dizer a respeito das suas percepções de mundo. E eu passei por lá uma vez e eu vi justamente um ateu, né, cara? Eu sempre achei muito curiosa essa imagem do ateu militante. É uma imagem que de fato é muito curiosa, porque é uma pessoa, né, que de fato ele não acredita em alguma coisa de forma muito honesta, né? Ele tem boas razões para não acreditar nisso. E quando ele assume esse papel de militante, ele se coloca à disposição, né, dos outros para também ouvir os argumentos contrários. E só faz sentido se for desse jeito, né? Porque se não for desse jeito, o que você vai estar criando é uma igreja do ateísmo. E isso é um contrassenso, né? Isso é um paradoxo, filosoficamente falando. Então eu me lembrei justamente, enquanto reli essa carta à tolerância do Locke, daquela imagem, né, do ateu militante em cima de um banquinho, falando coisas em torno de por que ele não acreditava em Deus, mas mais do que isso, ele tinha lá um outro banquinho para um outro cara subir em cima, e normalmente asiáticos faziam isso, não sei qual era a tara dos asiáticos por isso, mas os asiáticos cristãos, eles subiam ali para argumentar a sua fé, né? Para argumentar em torno da sua divindade cristã. Podia ser qualquer outra coisa, tá? Não precisava ser cristão. E eu vi isso acontecer, eu falei assim, caramba, velho, isso aí só podia acontecer mesmo no lugar, né, isso não teria espaço com esse nível saudável que está tendo aqui em um outro cenário não liberal. É isso que eu quero dizer. Num cenário onde o respeito às liberdades individuais não fosse algo a se considerar pelas pessoas. Então, com isso eu me despeço. Acho que já passou de 50 minutos a minha gravação, o Cid orientou 40, eu peço desculpas. A metodologia vai ser explicada pelo professor Rodrigo Cid, as pessoas vão poder fazer perguntas, as pessoas podem xingar, podem usar a caixa de comentários, e eu acho que vai haver uma outra oportunidade para a gente voltar a conversar a respeito desse assunto que, repito, eu encerro, mas o assunto não se encerra. Então, saudações a todos, tenham todos, por favor, aí um bom evento. Muito obrigado ao professor Rodrigo, aos colegas do colegiado de Filosofia do Departamento de Filosofia do Campus Santana. Muito obrigado ao pessoal da direção do campus que apoia esse tipo de iniciativa. E obrigado também, muito obrigado os nossos alunos e colegas pesquisadores
que submeteram os seus trabalhos para exposição nas comunicações. Obrigado mesmo. Nós nos vemos numa próxima oportunidade.